Mais uma videoaula do professor Fernando Tata, e agora nós vamos falar sobre a menor unidade que forma o organismo vivo, que são as células. Nós estamos vendo aí que temos aí três tipos de células: a célula animal, a célula vegetal e as procarióticas, que são células primitivas. Eu peguei essa animação aí, essa animação serve para todos os níveis, tá? Para o fundamental, para o nível médio, ensino médio, também para o nível de graduação na parte acadêmica, universitária. Então ele tem algumas informações completas aí, mas o professor vai explicar somente a nível fundamental, tá bom? Então você presta atenção aí, se quiser tomar nota de algumas informações que o professor vai dar para você, mas eu vou dar informações de nível fundamental, tá? Porque eu estou gravando essa aulinha para você, meu querido aluno aí de nível fundamental, de 7º ano. Se o 8º ano quiser aproveitar, aproveita também, tá? Certo? Então vamos lá. Vamos começar então por essa célula aqui, a célula animal aqui, tá? Vamos ver o que a animação diz aí para nós, ó. Ela pede para clicar em uma estrutura: célula, membrana, citoplasma e núcleo. É assim que é dividida a célula, e no meio dela tem órgãos pequenininhos chamados organelas. E nós vamos ver qual é a função de cada uma delas. Começamos por esse cara aqui, ó lá, ó. Clique sobre a animação para obter mais informações. É o que diz lá. Então vamos clicar sobre o núcleo. Vamos lá. O núcleo é delimitado por uma membrana dupla chamada carioteca, a qual possui poros que permitem a comunicação com o citoplasma. Dentro do núcleo existem um ou mais nucléolos, corpúsculos densos não delimitados por membrana, onde ocorre a síntese, o acúmulo do RNA ribossômico e a sua associação com proteínas para a formação das subunidades dos ribossomos. O núcleo coordena e comanda todas as funções celulares através do material genético, o DNA, que juntamente com proteínas compõe os cromossomos. Quando a célula não está em divisão, os cromossomos se apresentam como um emaranhado de filamentos longos e finos de DNA dispersos no fluido nuclear, constituindo a chamada cromatina. As porções condensadas da cromatina são conhecidas como heterocromatina, enquanto as regiões descondensadas constituem a eucromatina. Muito bem, você viu que a informação é completa? É completa essa informação. Se você tem algum parente aí que tem um nível aí universitário, um nível aí de acadêmico, de universidade, olha aí, ó. Pode aproveitar também a informação. Mas para mim, para você, meu querido aluno, ó, núcleo é o coração da célula, tá? Ele guarda as moléculas de DNA e do RNA que formam as nossas características genéticas hereditárias. É o coração da célula, guarda o DNA. Todas as funções de uma célula são coordenadas pelo núcleo. É isso que precisamos saber do núcleo, tá bom? Vamos para a próxima organela, o próximo organoide aqui, tá? Nós vamos ver o próximo aqui, ó. Membrana plasmática. Ele vai citar um monte de informação, mas eu vou dizer para você uma coisa só, ó. Ela é responsável pelo que entra e pelo que sai da célula. Ela seleciona aquilo que entra e o que sai da célula. É uma película muito fina que envolve a célula, tá? A membrana plasmática. A membrana plasmática auxilia a manter praticamente constante a composição química do citoplasma, controlando seletivamente a entrada e a saída de várias substâncias, embora permita livre passagem de algumas pequenas moléculas neutras, como água, oxigênio e gás carbônico. Ela é composta por duas camadas fluidas de moléculas de lipídios e por proteínas que podem estar mergulhadas ou somente associadas a estas camadas. A superfície da membrana plasmática em contato com os meios intra- e extracelulares são hidrofílicas, enquanto seu interior é hidrofóbico. Ok, vamos para a próxima estrutura aqui. A próxima estrutura aqui, ó, são isso daqui, ó. Essa menininha aqui, chamada de mitocôndria, responsável pela respiração e responsável pela produção de energia, tá bom? É isso que você tem que marcar aí, meu aluninho. Apesar que ele vai dar umas informações completinhas dela. Para nós, respiração e produção de energia, tá bom? As mitocôndrias têm como função a produção de energia através do processo de respiração celular aeróbica. Esta organela possui duas membranas, uma externa lisa e contínua e outra interna, pregueada devido às invaginações que formam as cristas mitocondriais. A membrana interna delimita o interior das mitocôndrias, ou seja, sua matriz, onde está mergulhado o DNA mitocondrial. Agora vamos para esse amiguinho aqui. Esse aqui são os lisossomos. O que nós temos que saber do lisossomo? São responsáveis pela digestão celular, tá? Só tem em célula animal, não existe em célula vegetal. Então isso é um tópico importante para você anotar ali, tá bom? Os lisossomos surgem como vesículas liberadas pelo complexo de Golgi.
possuem formato geralmente esférico e são constituídos por uma membrana envolvendo enzimas hidrolíticas. Sua função está relacionada à digestão intracelular, tanto de partículas alimentares que são incorporadas pela célula, como de componentes celulares desgastados ou danificados. Ok, vamos para o próximo aqui, esses tubinhos aqui, eles são chamados de centríolos, são muito importantes. Olha só, os centríolos, eles estão ausentes em uma célula que nós vamos aprender, que são as células bactérias, células primitivas chamadas de procariontes. Nós já vamos ver essa célula aí, não tem centríolo lá, tá? Certo? Em células vegetais também há ausência. O centríolo é responsável, olha aqui nós vamos marcar, pela divisão da célula, pelo crescimento, a divisão da célula. É importante isso, professor? Claro que é importante, porque quando eu machuco a minha mão, eu corto um tecido meu, alguma parte de pele, ela precisa regenerar, ela precisa crescer para fechar aquele ferimento. E o centríolo faz essa parte, num processo de crescimento, regeneração e num processo também de divisão dos cromossomos lá para a característica genética para o momento da reprodução. Então, centríolo, divisão celular, tá bom? Vamos ver aqui. O centríolo é uma estrutura cilíndrica constituída por 9 feixes de 3 microtúbulos paralelos. Os centríolos estão ausentes em procariontes e nas plantas com flores, enquanto que nos animais, 2 centríolos perpendiculares geralmente estão presentes. Após duplicarem-se, orientam a formação das fibras do fuso durante a divisão celular. Também atuam na formação de cílios e flagelos. Ok, próxima informação aqui. Fomos nas mitocôndrias, fomos nos lisossomos. Eu vou pegar esses carinha pequenininhos aqui, ó. Esses são chamados de ribossomos, tá? Ribossomos, ele vai falar assim, ó, síntese de proteína, transformação de proteína. Nós precisamos de proteína, tá lá os ribossomos produzindo proteínas. E eles ficam grudados em uma estrutura que nós já vamos mostrar, tá? Então preste atenção na palavra ribossomos. Ribossomos produz proteína. Os ribossomos, geralmente numerosos, atuam no processo de síntese proteica. São formados por 2 subunidades de tamanhos diferentes dispostas uma sobre a outra. Estas subunidades são constituídas basicamente por proteínas e RNA ribossômico. Após o término da síntese proteica, ocorre o desacoplamento das subunidades ribossômicas, que permanecem separadas no citossol até se associarem novamente para dar início a uma nova tradução. Ok, tá aí uma informação mais específica aí a nível de uma grade superior, né? Mas vamos ver aqui agora. Também temos aqui, no ribossomos, deixa eu ver essa estrutura aqui, ó. Esse aqui, tá? Vamos colocar o retículo endoplasmático rugoso. Por que rugoso? Tem o liso. O liso não tem ribossomos grudados, aderidos, mas o rugoso tem. Porque já que o ribossomos produz proteína, então o retículo, o aparelho endoplasmático, ele é um canal que ele gruda esses ribossomos e fica passeando pelas células, né? Para produzir proteínas. Então olha a informação que nós temos que ter. Produção de proteínas. Por quê? Porque carrega os ribossomos ali. Esse é o retículo endoplasmático rugoso, porque está cheio de ribossomos. Depois nós vamos ver o outro que é o liso, o retículo endoplasmático liso, e ele produz outra coisa e ele não tem ribossomos, por isso que é chamado de liso. O retículo endoplasmático rugoso é um sistema de canais limitados por membranas lipoproteicas, na forma de sáculos e vesículas achatados, que se comunicam com a carioteca. Possui ribossomos aderidos à face da membrana voltada ao citoplasma. Suas funções compreendem o transporte intracelular, conduzindo substâncias até o seu ponto de utilização, e participação na síntese de proteínas que posteriormente sofrerão modificação e endereçamento no complexo de Golgi. Agora nós vamos ver o retículo endoplasmático liso, que é esse aqui, olha só. Tá? Esse olha aqui, retículo endoplasmático liso, o que ele produz na célula? Produz lipídio, tá? Ele produz os lipídios na célula, produz a gordura, tá? Ele não tem ribossomos aderidos, porque os ribossomos produzem proteína, eles não têm. Então vamos lá, se liga aí. O retículo endoplasmático liso é um sistema de canais tubulares limitados por membranas lipoproteicas, continuados a partir do retículo endoplasmático rugoso. Não possui ribossomos aderidos. Suas funções compreendem o transporte intracelular de substâncias, síntese de esteroides e outros lipídios, inativação de certos hormônios e de substâncias nocivas ao organismo e também condução intracelular do impulso nervoso no músculo esquelético. Tá aí uma informação completa a respeito desta organela, tá? Lembrando que organela é órgãos pequenininhos dentro da célula.
Ali vai de conta que a célula é uma empresa, tá? Os funcionários dentro da empresa, cada um tem a sua função, faz alguma coisa nesta empresa. Então os funcionários seriam as organelas que estão dentro do citoplasma, que é chamado de organela citoplasmática. Agora vamos para esse aqui, ó. Esse daqui, eles vamos chamar de complexo de Golgi, algumas versões golgiense, né? O que é isso daqui? Vamos colocando assim, ó. É um caminhãozinho que transporta secreções. Elas podem ser secreções de proteínas ou pode ser secreções que não fazem bem para a célula, que é para jogar fora, né? Não sei, ela transporta secreções, tá bom? É isso que nós temos que entender aqui, transporta secreções. O lisossomos, ele é responsável pela digestão, e nós já falamos do lisossomos, ele come. Então, essas porcarias que ele elimina, o complexo de Golgi pega essas secreções, esses resíduos e essas substâncias e transporta. Se vai ser para fora da célula, se não vai ser, ele transporta secreções. Então vamos ver na informação ali. O complexo de Golgi constitui-se por uma pilha de vesículas achatadas e circulares, além de outras menores esféricas que brotam a partir das primeiras. Suas membranas são lipoproteicas e nunca apresentam ribossomos aderidos. Suas funções estão relacionadas com a modificação, o armazenamento e o encaminhamento de proteínas produzidas no retículo endoplasmático rugoso, principalmente aquelas a serem secretadas. Além disso, o complexo de Golgi promove a formação do acrossomo do espermatozoide e a síntese de polissacarídeos. Muito bem, tá aí uma informação específica aí, certo? Agora deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Citoesqueleto. Vamos ver o citoesqueleto aí, o citosol que eles chamam aí, né? Nós conhecemos como citoplasma. Citoplasma é um material gelatinoso onde esses funcionários, essas organelas ficam aí se movimentando nele, levando para lá e para cá, porque ele contém sais minerais, água, proteína. Vamos ver aí. O que tem para nos dizer a respeito do citoesqueleto aí? O citoesqueleto é uma rede tridimensional de fibras proteicas interligadas. É responsável pela forma e sustentação interna das células, pelos movimentos celulares e pela movimentação de certas organelas no interior das células, como é o caso de mitocôndrias e lisossomos. Ok, amiguinho? Muito bem, tá aí a célula animal. Agora vamos estudar aqui, ó, célula vegetal. Vamos ver a célula vegetal, ela tem algumas estruturas que já não tem na célula animal. E nós não vamos passar por todas as estruturas, porque, semelhante modo, vamos encontrar todas aquelas estruturas aí também, com exceção de algumas, que essa nós vamos passar, que só tem exclusivamente em célula vegetal. Aqui você pode observar o esquema de uma célula eucariótica vegetal em corte. Saiba o nome de uma estrutura ao passar o mouse sobre ela, e clique para conhecê-la melhor. Viu que ele disse ali célula eucariótica? Porque a palavra eucário, cário significa núcleo, e eu significa atual, verdadeiro. Então, células eucarióticas são células que têm núcleos, né? Núcleos verdadeiros, que nós já vamos aprender sobre a procariótica. E o prefixo pro vem de primitivo, antigo, né? Cário, núcleo. Procário, núcleo primitivo. Às vezes nem núcleo tem, a ausência de núcleo. Tem uma outra estrutura que nós vamos aprender o que ela tem, ela chama de nucleolo, tá? Então veja, ele disse em células eucarióticas, que são células animais e vegetais, ela tem essas estruturas. E não vamos passar por ela de volta, porque ali temos o núcleo que guarda o DNA, né? Temos o retículo endoplasmático rugoso, que gruda os ribossomos e faz transporte de proteína. Temos aí o lisossomos, que faz a digestão da célula. Temos a mitocôndria, e a mitocôndria é responsável pela respiração e energia. O complexo de Golgi, que transporta substância, resíduos, substâncias secretoras e todas essas coisas, tá? Temos o centríolo, que faz a divisão celular, só que nessa célula vegetal nós não temos o centríolo. Olha ali, onde não tem aqueles tubinhos lá para divisão, mas temos algumas coisas aqui diferentes. Olha lá o tamanho disso aqui. Isso aqui chama-se vacúolo. Ele guarda, o que o vacúolo faz? Ele guarda, acumula, né, a água e sais minerais, proteína e algumas substâncias aí. É o espaço onde é encontrado materiais que podem, que não podem proceder da célula, e podendo armazenar ali o líquido e um monte de coisa aí, principalmente vacúolo em célula vegetal, principalmente nos vegetais que se encontram em regiões muito quentes, que tem dificuldade de chuva. O vacúolo é bem grandão, porque ele precisa fazer essa reserva aí de água e nutrientes, tá? Clique sobre a animação para obter mais informações. Vamos clicar então, olha lá. Os vacúolos contêm uma solução aquosa de sais, carboidratos, proteínas, entre outros compostos,
delimitada por uma membrana lipoproteica denominada tonoplasto. Além de participar do controle do equilíbrio osmótico celular, alterando a sua concentração com trocas de volumes d'água com o meio extracelular, os vacúolos atuam como depósitos de substâncias. Muito bem. Olha lá, o próximo aqui que eu vou mostrar para vocês, isso aqui, ó. Cloroplasto. Olha o que tem a ver com clorofila. Olha, tem tudo a ver com clorofila. O que o cloroplasto faz, professor? Ele é responsável pela fotossíntese. Agora atenção, hein? Ó, o professor falou ali, o cloroplasto não existe em célula animal, somente em célula vegetal. Ah, professor, e o Hulk é verde? Ele não tem cloroplasto? Não, porque o Hulk é célula animal, ele não é célula vegetal. Eu estou falando essa brincadeira porque alguns alunos já me perguntaram isso na sala. Então aproveitei para fazer essa brincadeira aqui, tá? Não tem nada a ver com o Hulk. O Hulk é um animal e não tem a ver com célula vegetal, certo? O cloroplasto só tem em célula vegetal. Olha lá, informação do cloroplasto. Os cloroplastos são organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese e que possuem o seu próprio DNA. São delimitados por duas membranas lipoproteicas e preenchidos por um fluido gelatinoso chamado estroma, no qual estão mergulhadas pilhas de discos membranosos, conectadas entre si por lamelas. Cada pilha é denominada grânum, enquanto os discos, estruturas que contêm o pigmento clorofila, são os tilacoides. Muito bem, tá aí. Agora vamos ver outra estrutura que só tem em célula vegetal. Olha aqui, olha. Parede celular. Observe que aqui tem a membrana plasmática. Já falamos na outra. O que ela faz mesmo? Ela é responsável pelo processo de seleção. Aquilo que entra e aquilo que sai. Faz de conta que ele é um porteiro aí de uma festa aí, tá? Ele seleciona qual é a idade que pode entrar na festa e qual é a idade que pode sair da festa e assim sucessivamente. Agora olha aqui pra mim. Isso aqui, parede celular. Vamos ver o que é a parede celular. Somente em célula vegetal. Olha lá. A parede celular é a estrutura mais externa das células vegetais. É constituída basicamente por celulose, uma macromolécula pertencente ao grupo dos carboidratos. Por ser espessa e rígida, ela oferece sustentação e proteção mecânica aos demais componentes celulares. A parede celular também fornece resistência a um aumento excessivo do volume da célula causado pela entrada de água, mantendo assim a sua forma e evitando o seu rompimento. Muito bem. Então o que é a parede celular, professor? Proteção. Proteção da célula vegetal. Parede celular serve para proteger célula vegetal. Deixa eu ver aqui, envolve uma célula vegetal e ó, não está presente na célula animal, tá? Agora nós vamos ver aqui, olha só, uma célula primitiva, a célula procarionte, célula de bactéria. Você vai ver que ela não tem aquelas organelas lá, mas ela tem algumas outras estruturas que nós vamos ver aqui também, olha lá, ó. Aqui você pode observar o esquema de uma célula procariótica em corte. Saiba o nome de uma estrutura ao passar o mouse sobre ela e clique para conhecê-la melhor. Vamos passar o mouse aqui, isso aqui é um nucleoide. Vamos ver. O nucleoide é a região da célula procariótica na qual o material genético se concentra. Não é delimitado por membranas e uma única molécula de DNA circular fica diretamente mergulhada no citoplasma. Muito bem. Então veja aqui, olha aqui, ó. O que é célula procariótica? Núcleo proprimitivo. Núcleo primitivo significa que as outras células eucarióticas ela tem uma membrana plasmática que seleciona o que entra e que sai da célula e depois tem uma membrana em volta do núcleo que é chamado carioteca. É uma membrana dupla que protege o núcleo e dentro do núcleo tem o material genético. Já na célula procariótica, o material genético, DNA, ele não fica protegido por um núcleo. Por quê? Porque na bactéria ela não tem núcleo, ela tem o material genético, o DNA dela fica nadando naquele citoplasma que nós falamos lá, que é proteína, água, sais minerais, ele fica nadando naquilo em que transporta algumas organelas. Mas ela tem ali o ribossomos, olha só. Nós estamos vendo ali, ó, ribossomo, certo? Como vimos nas outras. E ela tem uma estrutura diferente aqui também, é plasmídio, que chama. Vamos ver o que é o plasmídio. O plasmídio é uma pequena molécula de DNA circular independente do nucleoide. Possui genes que favorecem o procarioto, mas que não são essenciais a ele. Tá vendo? Então aquele plasmídio ali também tem moléculas de materiais genéticos que se torna benéfico para esse tipo de célula aí, tá? Certo? Mas na nossa célula não temos isso daí. Certo, amiguinho? E tá aí algumas estruturas, deixa eu ver aqui que tem essa aqui. Parede celular também, que é proteção, né? Algumas
bactérias aí tem. E nós já aprendemos a nossa aulinha sobre células aí, então. Então aprendemos que temos aqui, ó, essas três aqui. Deixa eu ver aqui, voltar aqui, isso. Célula animal, aprendemos as estruturas dela, as organelas dela, célula vegetal e a célula procariótica, certo, meu amiguinho? Tá aí mais uma videoaula do professor Fernando Tato. Eu coloquei também um vídeo lá para você, vai lá, o nome é assim, ó, organela citoplasmática. Coloca lá aquele videozinho de pequena metragem, lá alguns minutinhos, e ele vai dizer para você explanar um pouquinho mais a respeito desta menor unidade que compõe o organismo vivo, chamado de célula. Que Deus abençoe você, eu torço pelo seu sucesso e tamo junto aí, tá? Professor Fernando Tato tá junto com você aí. Até a próxima aula, se Deus quiser.